Você sabe o que é um sistema conservativo? Você entende o que é energia mecânica, energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica? Você precisa saber como elas variam ou não em um sistema conservativo. Meu nome é Samuel Calazans e serei seu professor de física aqui nessa aula de hoje. Fica até o final que eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito a dominar melhor esse assunto. Então vamos ao que interessa. Antes de mais nada, a gente tem que entender que um sistema conservativo, ele se chama conservativo por causa da conservação da energia mecânica. Então vamos lá, galera. Olha aqui. Energia mecânica, ela é a soma de todas essas energias que podem existir em um corpo nesse contexto aqui de mecânica. Então vamos lá. Nós temos aqui a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Você está vendo aqui que a energia mecânica é a soma dessas três energias, certo? Ok. Agora, muita atenção. Para um sistema ser conservativo, apenas forças conservativas podem atuar no corpo ao longo de toda a trajetória. Essas forças conservativas são força-peso, força elástica, força elétrica em um outro contexto que não tem nada a ver com o exercício de hoje, tá bom? E uma força que não seria conservativa, ou seja, seria dissipativa, é a força de atrito, é a mais famosa para a gente aqui. Então anota isso. A força de atrito é o exemplo mais famoso de força dissipativa, ou seja, ela não é conservativa. Por que eu estou colocando isso aqui, pessoal? Por que eu estou destacando isso aqui? Porque em várias questões vem escrito assim: desconsidere a força de atrito, desconsidere as forças dissipativas, considere o atrito irrelevante, algo do tipo. Então, toda vez que você se deparar com algo assim, que a força de atrito pode ser desconsiderada, você vai falar assim: opa, então, se eu não tenho força dissipativa, eu posso falar que o meu sistema é conservativo. Então, falou que não tem força de atrito, o sistema é conservativo. E se ele for conservativo, nós podemos garantir que a energia mecânica se conserva, tá bom? Então, anota isso também, que isso é muito, muito, muito importante. Então, olha só, se você chegar à conclusão que o exercício está tratando de um sistema conservativo, você pode garantir que a energia mecânica se conserva, ok? Agora, muita atenção, é somente a mecânica que se conserva. Olha que interessante isso aqui, galera. Num sistema conservativo, a cinética vai variar ao longo de toda a trajetória. A potencial gravitacional também. A potencial elástica também pode variar ao longo da trajetória. Mas a soma delas, que é a energia mecânica, essa não. A energia mecânica, ela não vai variar. Então, em todo ponto que você pegar da trajetória, vocês vão ver aqui no exercício que a gente vai resolver, em qualquer ponto que você pegar, a energia mecânica vai ter o mesmo valor. A cinética vai mudar, a potencial gravitacional vai mudar. Se tiver uma mola na questão, a potencial elástica vai mudar. Agora, a soma dessas três, não, porque ela é energia mecânica e ela vai se conservar se a gente não tiver força dissipativa, que é a força de atrito, o exemplo mais famoso. Beleza? Então, pessoal, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou explicar rapidamente o que cada uma dessas energias quer dizer, né? Vou explicar para vocês o que significa energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, e depois nós vamos fazer um exercício prático e muito cobrado de sistema conservativo, tá bom? Então, vamos lá, que eu vou explicar cada energia detalhadamente aqui agora. Bom, a primeira energia que eu vou falar aqui é a energia cinética, ok? Então, energia cinética. Pessoal, energia cinética tem a ver com movimento. Então, se um corpo, por exemplo, estiver em repouso, ele não possui energia cinética. Para ele ter energia cinética, ele precisa estar em movimento, ok?
é a energia associada ao movimento. Tanto que, para calcular a energia cinética, a gente faz mv² sobre 2. Ou seja, é assim que a gente vai fazer o cálculo, né? Quantos joules tem aqui a minha energia cinética? Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa é a fórmula de energia cinética. Então, está muito óbvio aqui para vocês que se a velocidade for zero, a energia cinética também será zero. Tá bom, pessoal? Então, para ter energia cinética, tem que ter velocidade. Aqui, por exemplo, eu posso garantir que a energia cinética aqui é maior que a energia cinética aqui, pois a velocidade é maior, ok? Então, a energia cinética sempre será a energia associada ao movimento. Tem movimento, tem energia cinética. Não tem movimento, está em repouso, não tem energia cinética, ok? E quanto maior a velocidade, olha aqui, ó, maior será também a energia cinética, ok? Então, essa é a primeira e muito, muito, muito cobrada em provas de vestibular. Agora a gente vai falar da energia potencial gravitacional. Pessoal, a energia potencial gravitacional, palavrinha mágica aqui para você sempre acertar os exercícios, é altura, tá? Mas lembre-se, um nível de referência. Como assim? Você precisa adotar, né, deixar muito claro no exercício qual é o nível de referência que você vai fazer o cálculo da energia potencial gravitacional. Por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui um solo, e aí eu posso ter um suporte aqui, ó, que eu tenho um bloco um pouquinho mais acima que aqui, certo? Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Se a minha referência for essa, aqui então, a minha altura vai ser zero, ok? Então, se a minha referência for essa aqui, esse corpo não vai possuir energia potencial gravitacional, porque ele está no nível de altura igual a zero. Mas, se eu levar esse corpo para cá, ele já vai ter uma altura. Então, ele vai possuir energia potencial gravitacional, tá? Então, pessoal, muita atenção, porque essa energia, para você acertar o cálculo, você precisa definir o nível, tá? Para você não errar. Porque várias questões têm essas pegadinhas. Então, ela tem a ver com a atração gravitacional, né? Com o centro do planeta Terra, por exemplo, mas você tem que definir o nível de referência para fazer o cálculo da altura. Como que a gente calcula energia potencial gravitacional? O cálculo de energia potencial gravitacional é feito por mgh, massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. E aí o que eu estou falando? Olha esse exemplo. Esse corpo aqui, se a gente for fazer o cálculo da energia potencial gravitacional em relação a esse nível, essa vai ser a altura, concorda? Então tá. Se for esse nível, a altura é essa aqui. Vou fazer um traço aqui, ó, e aí vou colocar essa altura. Agora, vamos supor que a questão trate para você agora esse nível. Bom, pessoal, aí a altura já vai ser menor. Olha só, vai ser somente esse valor aqui, tá bom? Por isso que eu estou te falando. Você precisa ficar atento assim, ó, qual é o nível de referência para você saber o valor da altura, beleza? Então, essa é a energia potencial gravitacional. Já a energia potencial elástica tem a ver com a deformação. Deformação de uma mola, de um elástico. Então, pessoal, olha só. Se uma mola estiver relaxada, ou seja, não estiver sofrendo nenhuma deformação, a energia potencial elástica será igual a zero, tá bom? Lembrando que deformação a gente representa pela letra X, ok? Então, X é a deformação da mola. Ótimo. Então, o que que acontece? Se a mola estiver relaxada, ela não estará deformada. A minha energia potencial elástica também será igual a zero. Tá bom? Vocês vão ver a fórmula aqui, ó. Energia potencial elástica é K, ó, é igual a K x ao quadrado sobre 2.
O x é a deformação. Então, ó, se o x for igual a zero, a energia potencial elástica também será igual a zero. Ok? Quem é o K, pessoal? O K se chama constante elástica da mola, também conhecido por rigidez da mola. Quanto mais dura for a mola, maior o K. Quanto mais macia for a mola, menor o K. Ok? Então, lembre-se, a energia potencial elástica sempre tem a ver com uma deformação. Tá bom? Bom, pessoal, dá uma olhada nesse exercício, então. Eu tenho um bloco aqui em cima e foi dito que esse bloco foi solto. Ou seja, ele saiu aqui do repouso, ok? Então, você vai colocar que a velocidade inicial dele é igual a zero. Informação importantíssima. Saiu do repouso, foi solto, velocidade inicial igual a 0 metros por segundo, ok? E ele foi solto aqui de uma altura de 80 metros, como está bem claro aqui. E ele vai caindo, caindo, caindo. E a questão quer saber o seguinte: qual que é a velocidade desse bloco quando ele chega aqui, nesse nível de referência que não tem mais altura, ok? Então, quando ele chega lá embaixo, qual que é o valor da velocidade desse bloco? Ok, pessoal? Essa é a pergunta do exercício. Só colocar menorzinho aqui, ó. Então, quando ele chega aqui, qual que é a velocidade desse bloco? Beleza? Só que a informação mais importante que tem na questão é o seguinte: não tem atrito aqui nessa pista, ok? Então, toda essa superfície aqui, pessoal, toda, ela é lisa, ela não tem atrito, tá bom? Então, se a gente puder desconsiderar os atritos, nós vamos falar que o sistema é conservativo, então a energia mecânica não vai variar. Então, você vai anotar isso aqui, ó. A variação da energia mecânica é igual a zero. Pessoal, não tem variação da energia mecânica em um sistema conservativo. A cinética vai variar, a potencial gravitacional vai variar, se tiver mola no exercício, a potencial elástica vai variar, mas a mecânica, que é a soma das três, não vai variar, tá bom? Então fique muito atento nisso. Vamos resolver essa questão aqui, muito simples. Vocês vão ver como é que faz. Olha só. Bom, pessoal, então nós vamos usar a conservação da energia mecânica. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final, ok? Então, ó, inicial é aqui em cima e final é aqui embaixo, beleza? Então, vamos lá. No início, você concorda comigo que ele não possui energia cinética, afinal está em repouso, tá? Mas ele tem aqui uma altura em relação a um referencial. Então, ele vai possuir energia potencial gravitacional, apenas. Então, a energia mecânica inicial vai ser mgh apenas. Lembra, energia mecânica é cinética mais potencial gravitacional mais potencial elástica. Porém, lá em cima não tem cinética porque está em repouso, nem mola tem na questão. Então, não tem nada de energia potencial elástica aqui, mas ele tem altura, então ele tem energia potencial gravitacional. Ok? Na energia mecânica final, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. É aqui. Não tem altura mais. A altura é zero. Se a altura é zero, a energia potencial gravitacional é zero. Tá bom? Então, aqui, ó, ele vai possuir velocidade, ele vai possuir apenas energia cinética. Beleza, galera? Então, a energia final é apenas a cinética, ó. Então, é mv ao quadrado dividido por 2. Tá bom? Todos os valores eu tenho. Inclusive, a massa foi dada, tá? Tem questões que ela vai ser necessária na conta. Nesse caso aqui somente, nem vai precisar pôr na conta, porque a gente pode cortar aqui, tá bom? Então, vamos ver quanto que a velocidade vai dar. Então, aqui, pessoal, achei um valor de velocidade de 40 metros por segundo, ok? Então, 40 metros por segundo é essa velocidade aqui, ó, que o corpo chega aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Então, exercício simples que eu fiz usando o teorema da conservação da energia mecânica em sistemas conservativos, tá bom? Dá uma olhada nesse outro exemplo aqui, bem interessante também. Pessoal, dá uma olhada nesse exercício aqui, então. Agora, um bloco de massa 0,6 kg
ele também é solto do repouso, tá bom? Então, você pode garantir também que a velocidade inicial dele aqui em cima é igual a zero, tá bom? Pode garantir isso sem problema nenhum, 0 metros por segundo. Ele vai caindo, caindo, caindo. Quando ele chega aqui, ele começa a comprimir essa mola, tá? Então, ele vem, ó, comprimindo a mola, ok? O exercício quer saber exatamente qual é o valor da deformação máxima dessa mola. Ou seja, a compressão máxima dela, a deformação máxima dela. Tranquilo? Tá bom. Na questão, foi dito que a massa é 0,6, foi dito que essa altura aqui é de 2 metros, foi dito que a constante elástica da mola é de 150 newtons por metro, e o mais importante é que disse para você desconsiderar os atritos, tá? Então, sem atrito na superfície. Quando você desconsidera os atritos, você pode falar que a variação da energia mecânica é igual a zero, pessoal. Então, ó, variação da energia mecânica é igual a zero. A gente vai falar que a energia mecânica inicial, aqui em cima, é igual à energia mecânica final, aqui embaixo. Com uma observação muito importante aqui, conceitual. Quando esse bloco chega aqui e começa a deformar, ele ainda tem velocidade. Aí ele vai deformando, 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 até, parar. É onde eu tenho a minha deformação máxima. Tá bom, pessoal? Então, como ele vai deformando, 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 até parar, que é a máxima deformação, nesse instante de deformação máxima, nós não teremos energia cinética, né? Porque eu não vou ter velocidade. Ele vai parar, né, momentaneamente, concorda comigo? Então, no instante de deformação máxima, a energia cinética é igual a zero. Então, aqui, pessoal, tranquilo. Lá em cima, eu só tinha energia potencial gravitacional, né? Não tem cinética, ele sai do repouso. E aqui embaixo, somente energia potencial elástica, porque na deformação máxima ele também volta para o repouso, tá bom? Então, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. A mecânica inicial é apenas potencial gravitacional. A mecânica final é apenas potencial elástica. Joguei todos os valores que foram dados e achei que a minha deformação máxima é de 0,4 metros. Tranquilo? Pessoal, então é isso. Espero ter ajudado vocês. Esse tema é muito importante para diversos vestibulares do Brasil. Farei em seguida um vídeo sobre sistema dissipativo, que a energia mecânica não vai conservar. Não deixe de seguir minhas redes sociais. Fique atento nos vídeos, que eu sempre vou colocando temas importantes para o Enem. E bons estudos para vocês. Um grande abraço.